Salve, salve, meu candidato preferido, minha candidata preferida, professor Rafael Marques, mais uma vez na área, meu amigo. Ei, meu amigo, a gente vai continuar o bate-papo sobre regras de probabilidade associada ou relacionado à genética, e nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre uma parada que a galera se enrola bastante, que é a brincadeira do cruzamento teste, né? É uma situação que vai aparecer em algum momento nas suas provas. Se você precisa dessa ajuda, chega junto depois da vinheta. Beleza, meus amigos, em relação ao nosso querido cruzamento teste, a gente vai fazer alguns comentários e inicialmente a gente diz que esse teste, né, é realizado quando você deseja determinar se um fenótipo dominante é homozigoto ou heterozigoto, tá? Lembre-se que quando você tem dominância completa, que é a situação que mais aparece na natureza, não é possível diferenciar o fenótipo do indivíduo homozigoto dominante do indivíduo heterozigoto. Então, se você precisar fazer essa distinção, você vai realizar, moçada, um cruzamento com um indivíduo de fenótipo recessivo. E aí, tchutchucos, o resultado desse cruzamento, moçada, pode aparecer lá alguns indícios e isso pode acabar levando você a definir se o seu indivíduo de fenótipo dominante é homozigoto ou heterozigoto. Então você vai ter basicamente dois resultados possíveis, né? O primeiro resultado possível é quando existem descendentes recessivos, né? Imagina só essa situação aqui, ó, fofinhos. Estou pegando para você um indivíduo de fenótipo dominante, que é amarelo, cruzando com um indivíduo de fenótipo recessivo. Esse é o famoso cruzamento teste. Perceba que nos descendentes surgiu um indivíduo de fenótipo recessivo, que nem esse aqui, ó. Então, qual é a conclusão que você pode tirar? Bom, a conclusão que você pode tirar é que o indivíduo recessivo recebeu o alelo recessivo de ambos os parentais. Então, ele recebeu um alelo recessivo de um parental, que seria o indivíduo verde, né? E recebeu o alelo recessivo do indivíduo amarelo. E aí, dessa forma, eu pude apresentar um descendente de fenótipo recessivo. Então, conclusão, moçada, o indivíduo de fenótipo dominante é heterozigoto, porque ele tem o alelo dominante que determina o fenótipo dominante e tem o alelo recessivo que se manifestou nos seus descendentes. Maravilhoso! Agora, tchutchucos, existem situações, como o segundo resultado aqui, ó, em que não há descendentes recessivos. Então, imagina que todos os descendentes tenham nascido assim, ó, dominante na parada. Se todos os descendentes nasceram dominantes, é porque em absolutamente todos os casos os descendentes receberam pelo menos uma versão dominante de um dos parentais. E aí, quais são as conclusões que a gente pode tirar? Bom, isso vai depender muito do número de descendentes que você está observando. Se o número de descendentes que você observou é alto, por exemplo, sei lá, teve 100 filhos, 100 descendentes, e todos os 100 descendentes apresentavam um fenótipo dominante, é porque você já começa a imaginar que esse camarada aqui, ó, é homozigoto dominante. Então ele deve ter transmitido alelo dominante para todos os descendentes. Transmitiu dominante para esse descendente, transmitiu também, ó, o alelo dominante para esse descendente aqui, tá? Então você pode tirar essa conclusão
que o indivíduo de fenótipo dominante é homozigoto caso a sua descendência seja muito alta. Agora, tchuquinhos, se o seu número de descendentes é muito pequeno, né, imagina lá, você teve 5 filhos e todos os 5 filhos nasceram de fenótipo dominante, você não pode tirar uma conclusão muito firme, porque é possível, né, que esse casal tenha tido filhos somente dominantes, mas que, sei lá, o 6º filho poderia nascer assim, ó, homozigoto recessivo. Então, uma observação importante: quando o campo amostral é amplo, isso aqui indica que provavelmente o indivíduo de fenótipo dominante é homozigoto. Agora, se o número for muito pequeno, é bom você não tirar uma conclusão precipitada, porque é parecido com uma situação de, sei lá, você tem um casal de humanos e aí eles tiveram 3 filhos e os 3 são homens. Aí qual a conclusão que você tira? Ah, Rafa, é impossível esse casal ter filho ou mulher. Não é bem assim, né? Porque você pode ter um 4º filho e o 4º filho nascer menina, na brincadeira, né? O meu pai, por exemplo, teve 4 filhos, os 4 são homens, né? Então você não pode tirar a conclusão de que ele não pode ter filho menino. E se ele tivesse um 5º filho? E se o 5º filho fosse menina? Você entende? Então, o segundo resultado, em que não há descendentes recessivos, ele é pouco conclusivo se o seu campo amostral for pequenininho, tá? Bom, moçada, eu sei que esse não é um assunto mais fácil do mundo, então eu vou pegar uma questãozinha aqui para a gente conversar melhor, tá? Olha que questão legal. Suponha que uma espécie de planta cujas flores possam ser brancas ou vermelhas. A determinação genética da coloração é dada por um gene cujo alelo que determina a cor vermelha é dominante sobre o alelo que determina a cor branca. Então, vermelho é dominante, branco é recessivo, né? Um geneticista quer saber se um representante dessa espécie de planta que produz flores vermelhas é homozigótico dominante ou heterozigótico para esse caráter. Aí ele pergunta assim, ó: para resolver a questão, decide promover a polinização dessa planta com outra que produz flores brancas. E isso ele está fazendo o quê? Um cruzamento teste, né, moçada? Ele tem um indivíduo de caráter dominante, quer saber se é homozigoto ou heterozigoto, cruzou com um recessivo, por quê? Aí vamos para as alternativas. Se a planta dominante for homozigótica, 100% da descendência serão plantas que produzem flores vermelhas. Isso é uma verdade, né, moçada? Se ele for homozigoto dominante, em todos os casos ele vai transmitir o alelo dominante para o descendente, caracterizando, portanto, indivíduos de cores vermelhas, né? Então, esse é um resultado possível que a gente previu na discussão passada, né? Agora, letra B. Se a planta for heterozigótica, 75% da descendência será de plantas que produzem flor vermelha, dominante, né? E 25% dos descendentes com flores brancas. Deixa eu voltar aqui nesse quadro, ó, moçada, só para você dar uma olhada. Veja que quando o indivíduo é heterozigoto, quando o indivíduo é dominante, é heterozigoto e cruza com um recessivo, veja você, tchutchucos, que aqui a gente vai ter basicamente uma probabilidade de 50% do descendente ser de caráter recessivo, porque você vai ter aqui, ó, moçada, vai ter entre os gametas que o dominante produz, deixa eu pegar aqui para nós, gametas que o dominante produz, gameta com Vzão, gameta com o Vzinho, né? E os gametas, tchutchucos, que o recessivo produz? Gameta que recessivo produz são assim, ó. Alguns gametas apresentará o alelo recessivo e os outros gametas apresentarão também alelos recessivos. Então, quando você passa aqui para o número de combinações possíveis, né, as fecundações possíveis para esse cruzamento, você acaba vendo o seguinte, ó. Aqui você tem um cruzamento possível, gera um indivíduo de caráter dominante. Outro cruzamento possível gera de caráter dominante. Então, tem 2 que gera dominante. Agora, tem um que gera recessivo, mais um cruzamento que gera recessivo. Então, você tem metade das possibilidades, 2
das 4 possibilidades gerando dominante, 2 das 4 gerando recessivo. Então vai sair metade, metade, provavelmente, né? Metade de caráter dominante, metade de caráter recessivo, o que não condiz com o que está sendo dito nessa questão, em que ele diz, moçada, que 75 terá planta de flor vermelha, tá? Vamos para a letra C. Se a planta for homozigótica, 50% da descendência terá flor branca, 50% flor vermelha. Isso é se ele for heterozigótica, tá? Se for heterozigótica na parada. Se a planta for heterozigótica, 100% da descendência terá flor branca. Isso se for o que, moçada? Homozigótica na brincadeira, tá? E na letra E, tchutchuquinhos, se a planta for homozigótica, 75% da descendência serão de plantas de flor vermelha. Então a letra E não faz sentido mais uma vez. Vou pegar para nós aqui, moçada, finalmente a nossa querida letra A. Maravilhoso! Fechou mais uma, matou mais uma questãozinha, tá bom? Bom, fofinhas e fofinhas, esse foi o nosso querido cruzamento teste. Não é algo tão complicado assim, né? Agora, você tem que medir aí as duas possibilidades. Se eu fiz o cruzamento teste e nasceu gente recessiva, é porque o indivíduo de fenótipo dominante é heterozigoto. Agora, fiz o cruzamento teste, tive um monte de descendente, todos eles têm caráter dominante, é porque provavelmente o indivíduo de caráter dominante é homozigoto na parada. Valeu, moçada? Se ficou um pouquinho complicado, volta, assiste mais uma vez, que eu tenho certeza que da segunda fica mais tranquilinho. É legal, tchutchucos? Então, vou deixar mais um abraço aqui para você e até a próxima. Falou!